A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para nós ministrarmos mais uma aula da nossa revista da EBD, da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Hoje a nossa revista vai estar abordando o assunto O Supremo Bom Pastor. É a lição de número 3 que nós iremos ministrar. Eu queria estar orando, primeiramente, para estar abençoando os irmãos e para que o Espírito Santo esteja nos guiando ao decorrer dessa revista, desta lição. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor amado. Bendito eterno Salvador, agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. Senhor, bendito eterno, queremos te pedir, Senhor, que venha nos guiar, nos orientar, Senhor, nesta lição de hoje. Que nós possamos, Senhor, entender mais a Tua Palavra. Senhor, que o nosso coração se abra, Senhor, mas cada vez mais para Te entender. E nós, como ovelhas do Teu aprisco, Senhor, podemos entender e ouvir a Tua voz e obedecê-la, Senhor amado, seja hoje e eternamente. Em tudo nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou iniciar a lição lendo os tópicos da lição. O texto áureo da lição está dizendo assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Texto referência. Lembrando que os irmãos que hoje nós vamos ministrar está fazendo uma análise, uma exposição dos Salmos 23. E vamos ler aqui. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eis aí, irmãos, o nosso querido Salmo 23. Como é de conhecimento dos irmãos, é um salmo muito, muito conhecido. Eu acho que é um dos salmos mais citados na igreja, é o que os irmãos mais relatam no dia a dia. E é um dos salmos mais belos que eu vejo aqui no livro de Salmos, né? Vamos aqui para a nossa lição. O Supremo Bom Pastor. Pastor indica relação íntima e pessoal, pois o pastor vive com as ovelhas, com suas ovelhas. A comparação de Davi é muito interessante, pois ele também foi pastor de ovelhas na sua juventude. Vamos destacar nesta lição, irmãos, 3 tópicos importantes. Primeiro, pastor e suas ações. Segundo, as necessidades da ovelha. E terceiro, Cristo, o Supremo Pastor.
Meus irmãos, o salmista Davi, o patriarca Davi, o rei Davi, ele fez uma brilhante comparação do Senhor na vida dele como o seu rei, como um pastor de ovelhas. Claro que também Davi foi um pastor de ovelhas na sua juventude, e ele compara brilhantemente a ovelha, a relação da ovelha com o pastor. E vemos que é uma indagação, é uma comparação muito, muito inteligente, muito interessante, porque ela se destaca nos dias de hoje, no relacionamento entre nós e o Senhor Jesus, né? E vamos andar aqui na lição, nós vamos estar analisando, destacando, esmiuçando esse Salmo 23, que nada mais é que uma declaração de amor de Davi ao Senhor Deus. É uma declaração de afeto, de gratidão de Davi ao Senhor Deus. É uma coisa maravilhosa. O começo do Salmos, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará indaga-se no quê? No sentido de que o Senhor supre todas as necessidades do ser humano. Supre tudo o que o ser humano precisa. Às vezes, nós queremos coisas exageradas, coisas que não são de nosso agrado. Às vezes, a gente tem coisas que são suficientes para nos suprir, só que nós queremos mais além, queremos coisas maiores, queremos coisas para fazer reserva. Não. Deus, ele nos supre em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as necessidades, com a quantidade e que ele sabe que nós necessitamos. Às vezes nós necessitamos de pouco e Deus prepara aquele pouco, mas nós, nos nossos entendimentos, nós queremos mais, queremos até exageradamente mais, mas Deus sabe que aquele tanto é suficiente para nós. E Deus, ele supre todas as nossas necessidades. O grande problema que acontece em nosso meio é que nem sempre estamos satisfeitos com o que Deus prepara para nós. Só que nós temos que saber que o que Deus prepara para nós é o suficiente para nós vivermos, para nós andarmos na tua presença. E é isso que Davi demonstrou nesse salmo. Davi, embora sendo rei, embora sendo governante de Jerusalém, tendo tudo ao teu redor, com todo o controle estava em suas mãos, havia muitos inimigos, muitas pessoas que queriam mal de Davi. E Davi depositava toda a sua confiança no Senhor. Bem assim é uma ovelha. Uma ovelha, ela deposita toda a sua confiança no seu pastor. O seu pastor é o seu guia. E é isso que a gente vai esmiuçando, a gente vai vendo ao decorrer da lição. Em Mateus 6, 31 ao 33, diz assim: Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esse versículo da Bíblia que está em Mateus, do 31 ao 33, se lermos esse versículo inteiro, ele indaga 3 vezes as palavras esta e estas coisas. E se nós vemos, dentro desses versículos, do 31 ao 33, está escrito o comer, o beber e o vestir. Há muitos que ministram nessa parte, nesses versículos, que falam que quando Deus busca, quando nós vamos buscar essas coisas, não falam que é essas coisas, falam todas as coisas. Ou seja, o próprio versículo, o capítulo, ele destaca 3 vezes que é o quê? O comer,
o vestir e o beber. Só que muitos ministram, muitos pregam que todas as coisas é apartamento, é carro, é dinheiro, é posição social, entendeu? Coisas que não tem nada a ver com o contexto da passagem bíblica. Coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, ela indaga 3 vezes que são estas coisas. Estas coisas são o quê? O comer, o beber e o vestir. Estas coisas Deus ele supre. Essas coisas Deus garante na vida do cristão, na vida daquele que o segue, na vida que aquele que tem um sincero, uma intimidade com Deus. Isso é o que Deus promete e afirma. Meus irmãos, Jesus não morreu na cruz por causa de chave de carro, por causa de apartamento, por causa de casa, por causa de posição social. Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos dar a chance, para nos dar o direito de entrar no céu. Jesus morreu na cruz por coisas sobrenaturais, coisas que esse mundo não conhece, esse mundo não tem noção do que é. Jesus morreu para nos salvar da perdição eterna, para nós ter um encontro com o Pai. Isso que nós devemos entender. Nós temos que buscar certas coisas, o alimento para casa, que é onde diz Jesus falou nessa passagem de Mateus, que é o comer. Nós devemos também trabalhar para conquistar, para poder comprar o que vestir, que é onde Deus ele supre. Irmãos, Deus ele supre tudo em nossas vidas. O nosso salário, seja baixo, seja pequeno, seja alto, é tudo providência de Deus. Tudo providência de Deus. E é aquela quantidade, aquilo que Deus prepara para nós, é suficiente para o nosso sustento. É o que Deus prepara para nós. Tópico 1. Descanso nos momentos de perigo. A proteção do pastor para a ovelha, naquele tempo, as ovelhas elas não têm autodefesas, né? Elas corriam muitos perigos. E na vida cristã, a proteção do pastor é o que? Revigorar as forças, dando conselhos e destacando os perigos reais. Hoje o dever dos nossos pastores, presbíteros, conselheiros da nossa igreja é o quê? Aconselhar, ensinar, avisar sobre os perigos que rondam o cristão. Os perigos que rondam a nossa alma. Os perigos reais que acontecem no mundo que querem ceifar a nossa alma, que querem nos tirar da direção de Deus. As ovelhas, elas não tinham discernimento para onde ir. Elas ouviam o pastor, elas iam na direção que o pastor indicava. E aquelas que não iam para a direção do pastor acabavam se perdendo. Não sabiam discernir as coisas e acabaram se perdendo. E da mesma forma, é o que temos que fazer. Descansar nos momentos de perigo, porque nós sabemos que nós temos um protetor, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso protetor. E Davi tinha essa certeza. Embora ele seja ameaçado de morte, embora estejam conspirando contra ele, contra o reinado dele, né? Ele tinha uma profunda confiança no Senhor. Sabia que tinha muitos perigos rondando ele, mas ele confiava no Senhor e depositava toda a confiança dele no Senhor. Ele sabia que os perigos eram reais. Em Salmos 8 nos diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, o cristão que tem o Senhor como um seu protetor, como um seu
o seu maior Salvador, a sua casa, ele coloca nas mãos do Senhor. A sua confiança está 100% no Senhor. Ele não se preocupa. Ele sabe que tem um guardião ali. Ele sabe que tem um protetor. Ele sabe que tem um Deus maravilhoso que está te protegendo, que está ali do teu lado. É por isso que é necessário termos intimidade com Deus, achegarmos a Deus. Isso é muito importante. Tópico 1.2. Refrigério para a minha alma atribulada. Irmãos, a ideia de refrigerar a alma é restaurando a pureza original que até agora ficara na imundícia da escuridão pelo pecado. Ou seja, refrigera no original é o quê? Era aquela alma que estava aflita, aquela alma que estava perdida, aquela alma que estava na imundícia, né? Sendo purificada, sendo tratada, sendo trazida ao Pai. A alma que estava perdida no lamaçal do pecado foi lavada e remida e trazida e colocada em pastos verdejantes. Aquela ovelha que estava em algum lugar presa no lamaçal, perdida ali, o pai, o pastor, o grande pastor, traz e trata dessa ovelha, cuida dela e coloca ela em pastos verdejantes, limpos. Essa é a ideia de refrigera a minha alma. Às vezes nós estamos aflitos, estamos frustrados com alguma situação, e através da palavra do Senhor vem aquele refrigério, vem aquele sentimento bom, vem aquele amor profundo que Deus tem por nós. E nós esquecemos tudo o que passou. É por isso que quando pregamos na igreja, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, quando nós vamos participar de um culto ao Senhor, é importante que quando nós entrarmos da porta da igreja para dentro, todos aqueles problemas, todas aquelas discussões, tudo aquilo que aconteceu de desfavorável ao Senhor, todo aquele aborrecimento que aconteceu, deve ser esquecido, deve ser deixado em casa. A partir daquele momento que você entrou da porta da igreja para dentro, é um momento especial. É um momento de dedicação ao Senhor. É um culto feito para o Senhor. É uma devoção para o Senhor. Esqueça todos os seus problemas, deposite todos os seus problemas, todas as suas causas nas mãos do Senhor. E esqueça, entre na casa do Senhor, ou seja, entrar na casa do Senhor como? Você indo orar, ajoelhando. Neste momento você tem que esquecer tudo. Você tem que limpar a sua mente de todos os problemas e se achegar ao Senhor. Da mesma coisa, da mesma forma na igreja. Quando chegarmos na igreja, nós temos que nos achegar, sentar, orar ao Senhor, estar em meditação, estar ali em agradecimento, em gratidão ao Senhor, porque é Ele que provém os dias para nós, é Ele que provém o ar que nós respiramos, é Ele que provém tudo. Entendeu, meus irmãos? O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos coloca em pastos verdejantes. Salmo 121, versículo 7. O Senhor o protege, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protege a sua vida, irmão. Tópico 1.3. Presenças nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da sua vida humana. O Senhor é o que está sempre nos ouvindo.
O Senhor, irmãos, é o que está sempre nos ouvindo, sempre ali do nosso lado. A presença do Espírito Santo está dentro de nós e Ele está nos ouvindo. Às vezes nós falamos os nossos problemas para pessoas, para outras pessoas, pode ser parente, amigo, entendeu, meus irmãos? E que não vão resolver nada, não vão nos ajudar em nada. Sendo que o pastor, né, o nosso pastor, Jesus Cristo, está sempre do nosso lado. O Senhor da nossa vida está do nosso lado. Nós temos também o pastor da igreja, nosso pastor. Ele também é ovelha, mas ele cuida das ovelhas do Senhor. O pastor da igreja, ele é o que cuida das ovelhas, o que administra a igreja do Senhor, para poder um dia entregá-la ao Senhor. Ele tem essa missão. Os pastores, os presbíteros, eles têm essa missão de que? Cuidar das ovelhas do Senhor. Porque o Senhor é o dono das ovelhas. Há muitos pastores por aí que acham que as ovelhas são deles. As ovelhas não podem ir num culto e de outro ministério que fale a mesma língua, que tenha uma boa teologia, que não seja herege, né? Fica prendendo as ovelhas, né? Querendo tomar para si as ovelhas. Não, as ovelhas é do Senhor. Ele cuida das ovelhas para o Senhor. Porque quando o Senhor buscar a igreja, inclusive ele também, porque ele é a ovelha também da igreja. Ele também é a ovelha. Só que o dono das ovelhas é o Senhor Jesus, que virá buscar a tua igreja. Ou seja, o pastor da igreja, ele é o nosso guia espiritual. Todos os nossos problemas que nós temos, é por isso que nós devemos ter confiança em nossos pastores também. Que os nossos pastores, eles têm experiência, eles passaram por situações difíceis e passam também por suas situações difíceis, mas guiados na palavra. Eles são guiados pela palavra, foram preparados pela palavra, porque nos versículos da Bíblia diz que uns Deus preparou para presbítero, outros para ministros, outros para pastores. Então, esses que estão preparados, eles têm a obrigação de estar nos ensinando, nos guiando, né? Eles são pastores intermédios de Deus, do Senhor Jesus, que vão nos guiando aqui na parte física, aqui na parte material. Porque na espiritual Jesus está antecedendo, Jesus está cuidando também. É por isso que tem que ter a pessoa, o irmão, para ser pastor, ele tem que ter uma alta preparação, tem que estar preparado, estar ligado na palavra. A vida dele tem que ser ligada na palavra de Deus, na Bíblia. Nada pela cabeça, nada por achismo, não. A vida tem que estar regrada na palavra de Deus. É por isso que o pastor, que ele prega a palavra, ele ensina a palavra na escola bíblica dominical, na doutrina da igreja, ensina a palavra genuína. É isso que nós temos que ouvir. Porque ele está dizendo o quê? Ele está nos ensinando o que a palavra diz genuinamente, o que Jesus mostrou. Ou seja, é o pastor das ovelhas. O pastor, ele está ali para aconselhar, para desfazer as coisas horrendas que acontecem no mundo, nos alertar dos perigos da alma, os perigos do mundo, ditarmos, ensinarmos, mostrar o caminho do Senhor, o caminho que devemos andar. Não o caminho do mundo, mas o caminho do Senhor. Por isso que é de extrema responsabilidade os ministros da igreja. Porque os ministros da igreja são um espelho. São eles que dirigem a igreja para os caminhos do Senhor. E esses serão muito cobrados. Muito cobrados. A responsabilidade é muito grande, irmãos. Muito grande. Vocês não têm ideia. Tem ideia que a responsabilidade de ser pastor é muito grande, porque serão cobrados.
pelas ovelhas do Senhor. O Senhor vai cobrar ele. E aquela ovelha? E aquela outra ovelha? Então, o pastor da igreja, ele é fundamental para nos aconselhar, para nos guiar pelos caminhos das veredas, para os caminhos dos pastos verdejantes. É assim que Davi o colocou, Deus, nesse salmo. Porque Deus guia-nos nos caminhos limpos e verdejantes, onde nós tranquilamente descansamos nele. Como devemos descansar no Senhor hoje, irmãos? Como devemos descansar? Lendo a tua palavra, jejuando, orando muito. É assim que você adquire intimidade com ele. É assim, orando, jejuando e lendo a tua palavra. E Deus, ele sempre está conosco nos momentos difíceis da nossa vida. Ele é o nosso socorro, bem presente. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Só Ele, irmãos, que pode nos acalmar, nos acariciar, nos abraçar nos momentos difíceis. Todos nós passamos momentos difíceis, seja uma aflição, uma frustração no trabalho ou na família, seja um luto na família. Só Ele para nos consolar, só Ele para abraçar. E o pastor também da igreja também dá conselhos, né? Consolos, nos ajuda em tudo. E é maravilhoso isso. Nós temos em quem confiar, nós temos em quem nos assegurar, nós temos em quem nos consolar. Salmo 30 diz também, meu irmão, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus é extrema, é maravilhosa em dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos relata isso. Nós vamos ter sim momentos de aflição na nossa vida. Nós vamos ter sim momentos de tristeza na nossa vida, decepções. Vamos, mas também nós teremos momentos de alegria. E essa alegria, seja na alegria, seja na tristeza, nós temos que passar com o Senhor. Sempre com Ele. Isso que é importante. É não se deixar levar pelas coisas vãs dessa vida. É estar sempre centrada no Senhor. Tudo o que acontecer, entrega ao Senhor. Tudo. O pastor pode ter 100 ovelhas. Se uma se perder do rebanho, ele certamente voltará para resgatar essa ovelha perdida. Você pode se perder, meu irmão. Você pode estar afastado dos caminhos do Senhor. Você pode estar afastado da sua família. Você pode estar achando que a morte é a solução para a sua vida. Mas não. O Senhor, Ele vai te encontrar. Ele vai te buscar através da tua palavra. Ele vai tratar das suas feridas. Ele vai te trazer e te limpar e colocar em pastos verdejantes, meu irmão. Não desanima. As situações estão acontecendo, mas está tudo no controle do Senhor. Tudo que está acontecendo ao nosso derredor, neste século, está escrito. Está escrito que vai acontecer. E muitas coisas virão. Não devemos nos frustrar com o que está acontecendo. O Senhor, Ele não deixa uma ovelha sequer se perder. Não deixa. Às vezes alguém pode esquecer da ovelha, mas Deus não esquece. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te conhece antes de você vir para este mundo. Pense nisso.
O Supremo Pastor está convosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo vale da sombra da morte. Você que já passou no leito do hospital, você que passou perigos, momentos tenebrosos, andou em lugares perigosos, estava quase à beira da morte por alguma doença, alguma enfermidade, algum acontecido. Esse é o vale da sombra da morte. Quando você passa uma situação muito difícil, de vida ou morte, Ele está ali com você. Embora você esteja sozinho num quarto de hospital ou num leito, Ele está com você ali. É só elevar o seu pensamento em oração a Ele. Ele está com você ali, meu irmão. Coitado do ímpio, né? Que não tem a que se apegar. Confia em santos de barro, em outros que nada pode fazer, nada pode falar. Não tem o que escutar, não tem o que dizer. Mas o Senhor, Ele ultrapassa as fronteiras. Para Ele não tem distância. Para Ele não tem parede, não tem concreto que o separe Ele do teu filho e daquele em que Ele quer salvar. Não tem fronteiras, irmão. Não tem. O Senhor está em nossas vidas em todos os momentos. Entendam isso, em todos os momentos. O Senhor é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Me pergunte como entender isso. Não tem como entender. Ninguém entende os pensamentos de Deus. Ninguém. Só Ele. Só Ele. Ninguém explica a Deus, meus irmãos. Ninguém explica a Deus. Os pensamentos de Deus estão vários e vários e vários quilômetros de distância dos nossos. O nosso pensamento, o nosso olho é limitado. O nosso olho tem uma certa distância para ver. Mas o olho de Deus, ele olha o além, ele olha muito mais adiante. Às vezes nós olhamos a aparência dos irmãos, olhamos a aparência das pessoas e julgamos. Mas Deus, ele olha o coração. E ele sabe aonde aquela pessoa está magoada. Ele sabe aonde está o coração daquela pessoa. Ele sabe os desejos daquela pessoa. Ele sabe o que aquela pessoa almeja de ter. Ele sabe tudo. Ele é o Senhor. Agora vamos para o tópico 2. As necessidades da ovelha. Davi, embora teve o poder de riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Ou seja, Davi tinha uma convicção enorme que era o Senhor que protegia ele. Era o Senhor que protegia ele. Tópico 2.1. A ovelha não tem próprias... A ovelha... Vamos fazer um assunto interessante aqui. A ovelha, irmãos, as ovelhas elas não têm defesas próprias. A ovelha ela não tem chifre. A ovelha ela não tem dentes afiados. A ovelha não dá coice. Entendeu? A ovelha não tem garras. A ovelha ela não tem autodefesa nenhuma. Nenhuma. Ela depende 100% do seu pastor para lhe proteger. Proteger do quê? Dos lobos, das bestas feras, de vários maus que tem ali. Ela não tem defesa. Ela não tem defesa. Ela é um alvo fácil e vulnerável para os predadores. Por isso ela precisa de proteção. A ovelha, na vida real, a ovelhinha, ela não tem proteção nenhuma. Ela depende 100% do seu pastor para poder protegê-la. 100%. E o cristão, a nossa vida cristã, é a mesma coisa.
Nós somos presas vulneráveis sem o Senhor. Sem o Senhor, o inimigo faz a festa com a gente. O inimigo, ele acaba com a nossa vida se nós não tivermos o Senhor centrado, o Senhor de prioridade na nossa vida. Nós somos presas fáceis, vulneráveis para os lobos, para os ursos. Davi protegia suas ovelhas. Vemos na passagem, Davi protegeu as ovelhas, matou leões, matou urso para proteger as suas ovelhas. E dessa mesma maneira, ele coloca a vida dele como uma ovelha protegida pelo Senhor. Porque o Senhor, ele é poderoso para todas as coisas. Para proteger as suas ovelhas do aprisco. E nós, sem o Senhor nas nossas vidas, nós somos alvos fáceis. Fáceis. Não literalmente seremos devorados por bestas feras, por lobos, mas seremos oprimidos e alvejados pelo pecado do inimigo, pelas tentativas, os ataques do inimigo, seja no vício, seja em tudo o que não agrada a Deus. Nós somos presas fáceis, irmãos. Presas fáceis, fáceis, fáceis. Se nós não estivermos centrados na palavra do Senhor, ouvindo os seus conselhos, nós caímos no pecado. Nós caímos. O inimigo, ele fica ali querendo uma oportunidade para tragar os seus filhos, para tragar os filhos do Senhor, para tentar ofuscar, para tentar pôr uma pedra de tropeço para os cristãos cair. Ele fica ali bramindo ali. Ele fica procurando uma brecha. É por isso que devemos tomar cuidado com a brecha, irmãos. Tomar cuidado com a brecha. A brecha é terrível. Ele procura uma brecha sequer para poder entrar e fazer um verdadeiro estrago. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso a questão, usamos os instrumentos, né? Tópico 2.2. Os instrumentos para direcionar e repreender as ovelhas. Ou seja, naquele tempo, ou até nos dias de hoje, o pastor de ovelhas ele anda com um cajado e uma vara. A vara é para repreender os inimigos que apareciam, sejam lobos ou alguns animais ferozes, né, que apareciam. No caso de Davi, no tempo de Davi, ele tinha as pedras, tinha um monte de coisa para poder jogar e espantar os animais que vinham aqui a oprimir as ovelhas, né? Ou então ceifar as ovelhas, né? Na verdade. E o cajado é para guiar o caminho. Olha como é que tudo faz sentido, irmãos. Olha como tudo faz sentido. A comparação de nós como ovelhas e o Senhor como pastor, cuidando das ovelhas. Ou seja, através da palavra de Deus, através da tua palavra, Ele nos guia, Ele nos repreende, Ele nos coloca no caminho reto, no caminho que Ele fala que é bom. O grande problema é que nem sempre o que Deus fala para nós fazermos, nós fazemos. Deus fala para nós ir para a direita, às vezes nós vamos para a esquerda. Deus fala para nós ir reto, nós acabamos virando para a direita. E com o seu cajado ele guia, ele nos livra dos perigos. Às vezes uma ovelha está presa no buraco, o pastor vem com o cajado e tira ela e coloca no caminho de novo. Às vezes ela está rebelde, saindo fora do aprisco. Dá uma varadinha, volta para o seu lugar. Às vezes a palavra de Deus ela pode vir dura para a igreja. Ela pode vir dura, mas é Deus tratando da igreja, irmãos. Deus ele quer a igreja, ele guia a igreja nos caminhos retos, nos caminhos bons. Ele nos leva a uma vida justa pelo amor do seu nome. Deus nos chamou para honrarmos o teu nome em caminhos justos e retos.
sem torta à direita. Porque nós estamos honrando o teu nome. Nós carregamos em nossos corações o nome de Jesus. Nós temos o caráter cristão no nome de Jesus. Nós temos que honrar esse nome. É o nome de Deus que nós somos responsáveis, que está sobre as nossas vidas. Temos, amados, que acreditar e confiar no Senhor. Tem uma diferença entre confiar e acreditar. Confiar é no coração. Acreditar é na mente. Quantas pessoas têm problemas irreversíveis que acham que não tem solução? Aí, ao invés de entregar 100% daquele problema para o Senhor, só entrega 70%, 90%. Irmãos, é o Senhor que tem o poder de mudar essa situação aí. Não é o homem, não é você que vai mudar essa situação. Deus às vezes fala com você e você toma, em vez de tomar a atitude que Deus mandou você toma a sua própria, por causa do seu próprio conhecimento. Não, eu vou seguir por esse caminho aqui. Deus está falando para você andar por este caminho e você, não, acho que por esse aqui é melhor. Às vezes sabendo, ou às vezes pelo conhecimento, mas que conhecimento? Deus é maior que tudo, é Ele que conhece. Se Ele está falando para você ir por esse caminho, filho, vai por esse caminho, porque Ele sabe o que tem lá na frente. Que se você for por outro caminho, você sabe. É por isso que os filhos devem escutar os seus pais. Porque os pais, eles têm experiência, eles passaram por aquilo que os filhos vão passar futuramente. O pai fala, filho, não anda com aquele menino, não anda com aquele cidadão, não vai por aquele caminho, porque eu sei o que tem no futuro daquele caminho. Vá por aqui. Ouve a voz do Senhor, porque no meu tempo, quando eu era da sua idade, eu fui por esse caminho e, pela misericórdia de Deus, eu quase morri. É da mesma forma. Temos que ouvir, filhos, ouçam os seus pais, ouçam suas mães, ouçam seus avós. Eles só têm conselho bom para você. E não tem um melhor conselho firmado na palavra do Senhor. Devemos obedecer a palavra do Senhor fielmente, não mudar um sequer sinal. Se Deus está mandando ir para a direita, vamos para a direita. Não tem essa de ir para a esquerda, não tem essa de ir para cima, é para a direita. Deus está mandando, Ele fala. Porque Ele sabe que ali é o melhor. Ele sabe que ali é o necessário para nós. E isso não está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, as pessoas estão tomando as ideias por si. Estão fazendo as coisas a seu bel prazer. Não, eu acho que é desse jeito, então eu vou desse jeito mesmo. Não busca, não ora, não jejua para saber o que Deus vai querer, o que Deus requer de verdade. Não, ele vai pelo seu ego, ele vai pelo seu conhecimento, ele vai pelo que ele quer, que acha que ele quer. Mas os pensamentos nossos não é o pensamento de Deus. Não é. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. E confiar é dessa maneira. Não tem maneira de você confiar no Senhor se você não entregar a sua vida a Ele. Se você não ter intimidade com Ele. É preciso ter intimidade com o Senhor. Tem muita gente que quer ouvir do Senhor, a voz do Senhor, quer fazer a obra de Deus, mas não tem intimidade com Ele. Não tem como você saber o que Deus requer se você não tem intimidade com Ele. Não tem como você confiar 100% no Senhor se você não confiar nele. Porque para você confiar numa pessoa, você precisa ter uma relação, você precisa ter uma amizade, você precisa conhecer a pessoa de verdade para poder confiar. Não é qualquer pessoa que a gente confessa ou fala alguma coisa particular nossa. É preciso ter confiança. E o Senhor tem que ser dessa maneira. Você precisa se relacionar com Ele. E não tem outra maneira de você se relacionar com Deus a não ser por Jesus Cristo. A não ser pela sua palavra. A não ser por jejuar e orar. Para você ter intimidade com Deus, é preciso orar e ler a tua palavra. E orar muito. É dessa forma, não tem outra forma. E acreditar é aquilo. É na mente. Ah, eu acredito. Tá, eu acredito. Fala, acredito, mas tá na mente, não tá no coração.
E aí é bem pior. A experiência, confiar é a experiência com Deus através da palavra obedecida. A palavra, não sigamos outros caminhos devido nada pela fé, né? Nós devemos andar pela fé, ou seja, na palavra. Pelo nosso conhecimento, não. Pelo nosso conhecimento, não. Pela palavra, que é pela fé. É difícil, irmãos. Mas nós temos que fazer o que Deus nos manda. Às vezes, Deus manda nós fazermos coisas que a gente nem não quer fazer de jeito nenhum, mas Ele quer. Ou seja, pagar o mal com o bem. Pessoas que falam mal da gente. Pessoas que te tratam mal. Pessoas que fazem coisas más contra as nossas vidas. Nós temos que tratar bem. Tratar o nosso amigo bem. Amar, a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. É complicado, né, irmãos? Mas é a verdade, é o que a palavra de Deus diz. Às vezes a palavra de Deus ela vem na contramão do que nós conhecemos. Vem na contramão do que nós queremos fazer pelas nossas vontades. Mas não é dessa forma. Deus é soberano. Tópico 2.3. A provisão. O bom alimento para o cristão é a boa e genuína palavra de Deus. A boa e genuína palavra de Deus. O que quer dizer genuína a palavra de Deus? Genuína é a verdadeira. É a palavra dita da forma que está escrita. Nada de tropeços, nada de mudar uma coisa ou outra, um sentido da palavra de Deus. É aquilo, é a ortodoxia da palavra. Ortodoxia é o quê? É original. É o original da palavra. Entendeu? O versículo da Bíblia que fala, do Salmos 23, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Esse prepara o banquete em vista dos meus inimigos, ela tem duas interpretações que nós vemos, né? A primeira, que é Davi, né? Simbolizando tipo que ele é um guerreiro, Deus é um rei, Deus é o rei, e ele foi em missão e derrotou os inimigos, capturou os inimigos e trouxe para o rei que era Deus. E Deus, para poder honrar Davi como guerreiro, fez o quê? Fez um banquete e colocou os inimigos ali presos para presenciarem aquela honraria para ele. Isso acontecia nos tempos antigos. Quando um guerreiro derrotava os seus inimigos, reis que vinham de outros reinados para tomar e eram derrotados, eles eram acorrentados e colocados ali no meio do povo e avistando a honraria àqueles guerreiros que o prenderam, né? Isso era costume. E a segunda interpretação fala do quê? Fala de também, né? De Davi e sendo honrado por Deus pelos seus inimigos internos. Pessoas que andam junto com Davi conspiravam contra ele, queriam enganá-lo, queriam até matá-lo, mas Deus ele honra Davi no meio deles, né? No meio deles, dá uma honra para eles, né? Dá uma honra para Davi, né? E nós temos aí ungindo a cabeça, né? Que naqueles tempos também uma pessoa que era honrada por um rei ou alguma autoridade alta, ela era o que? Ela era ungida a cabeça com óleo, né? Nós temos uma passagem que é bem conhecida, que é a passagem de Jesus e a prostituta, né? Que a prostituta foi e ungiu a cabeça de Jesus, né? Com óleo, com mirra, que era um perfume caríssimo, né? Está lá em Mateus 7. Mateus não, desculpa. Está em Lucas 7, essa passagem. Ele era o convidado de honra, Jesus era o convidado de honra, e uma meretriz, né? Uma meretriz vai lá e derrama o óleo, né, na cabeça de Jesus e acaba chorando aos pés de Jesus ali, aquele derramando tudo ali. Entendeu? Isso é a passagem que diz. E a outra parte que diz transborda, né? A minha taça transborda, né? É sinal de fartura, né? Um banquete muito farto, cheio de fartura. E
Uma passagem bem conhecida que nós podemos retratar fica lá na passagem de Esté, né? Que é Amã e Mardoqueu, né? Amã estava armando uma tocaia, uma coisa para matar, para enforcar Mardoqueu, só que Mardoqueu foi exaltado pelo rei, né? E Amã teve que escoltar Mardoqueu por todo o reino, né? Ali, né? Para a exaltação de Mardoqueu ali, né? E outras coisas, irmãos, nem toda a honra procede de Deus, né? Nós temos o exemplo de Paulo e Silas, que fica ali que fica ali naquela parte que aquela adivinha, né, uma menina adivinha, ficava engrandecendo o nome deles, né, falando: eis aí os homens que são de Deus, verdadeiros homens de Deus, né? Aquilo ali era o inimigo exaltando aqueles homens para desvirtuar o coração deles, né? E Paulo foi lá e repreendeu aquele inimigo, né? Repreendeu aquele demônio e aquela menina foi liberta, né? Tanto que eles acabaram sendo presos, né? Então aquela honra ali era uma honra falsa, uma honra que era de Satanás. Para quê? Para desvirtuar o coração de Paulo e Silas, né? Porque aquela menina não adivinha, aquilo ali não era de Deus. E ele foi e repreendeu aquilo, né? Nós devemos desejar a exaltação, mas buscar se humilhar para Deus nos exaltar. Não devemos estar na igreja buscando exaltação. Que o irmão vai me homenagear e não sei o quê. Não devemos buscar isso. Na vida cristã, quanto mais a gente cresce, a gente desce. Na vida cristã é ao contrário, irmãos. É ao contrário. Jesus nos ensinou isso, no lava-pés. É ao contrário. Aquele que sobe de cargo, automaticamente ele está descendo. Ele está descendo, 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 descendo. Quando ele está subindo, pastor, para nós aqui, né? Mas espiritualmente ele está descendo, ele está se humilhando. E nós temos que buscar se humilhar para sermos exaltados por Deus. Ele que vai nos exaltar. Não devemos estar na igreja buscando a exaltação do homem, né? Mas nós podemos desejar, mas quem nos exalta é Deus. E através da nossa humilhação, do nosso trabalho, do nosso serviço, nós estamos na igreja para servir, não para ser servido. Seja presbítero, seja pastor, seja o que for na igreja, nós estamos lá para servir o Senhor. E Ele nos honrará. E, irmãos, eu queria terminar aqui a nossa aula, né? Como Deus é a nossa provisão, aí nós temos aqui Cristo, o Supremo Pastor. Ou seja, Jesus Cristo falou, as minhas ovelhas, né, conhecem a minha voz. Escute bem isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, aqueles cristãos que sabem que são ovelhas mesmo do Senhor, ouvem a voz dele. A voz dele, qual que é? A palavra. Aqui. Essa é a voz que nos fala. E aquele que escuta, aquele que ouve a voz do Senhor, ele se mantém nos caminhos. Não escuta a voz do estranho. Não obedece à voz do estranho. Irmãos, eu vou mostrar um vídeo aqui que eu creio que a maioria dos irmãos já tenha visto. É fantástico esse vídeo. Que ele demonstra a um pastor como as ovelhas que são regradas, as ovelhas que são fiéis ao seu pastor, o obedecem. Nosso maior pastor é Jesus Cristo. Há denominações que falam que o único pastor é Jesus Cristo e não tem pastor físico. Não. Meus irmãos, nós temos pastores. A Bíblia está dizendo que nós temos pastores. Deus levantou pastores, presbíteros, ministros para cuidar da igreja, para cuidar das ovelhas. E todas as igrejas têm ministros que cuidam das ovelhas, pastores e presbíteros. Pode-se mudar o nome, mas fazem a função que está escrito na Bíblia, que é cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho para o Senhor.
que é o sumo pastor. Ele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por nós. E nós devemos fazer, nós que futuramente, né, estaremos ali com ele, ceando com ele, nós devemos ter essa consciência. Os nossos pastores que estão cuidando de nós, ministros, presbíteros, eles têm a missão deles de cuidar de nós, de nos guiar no caminho do Senhor. É dessa forma que eles dão a vida pelas ovelhas, cuidando, aconselhando, dirigindo ali as ovelhas. É se dedicando às ovelhas que eles demonstram dar a sua vida pelas suas ovelhas. Porque Jesus ele já deu a vida por nós. Porque pastores, presbíteros têm que ter essa consciência de que são ovelhas também. Estão ali à frente, cuidando, têm responsabilidade maior, sim, mas também são ovelhas. Porque o sumo pastor está no céu e é Jesus Cristo. E ele virá nos buscar. Irmãos, eu queria encerrar com esse vídeo, né? E queria agradecer a todos por essa aula. E antes de colocar o vídeo, eu queria terminar com uma oração. Pai Celeste Santo, nós agradecemos mais uma vez por esta aula. Pedimos que o Senhor, que venha, Senhor, estas palavras, essa aula, venha penetrar nos corações dos nossos irmãos e de quem está ouvindo e assistindo este vídeo. Para entender, Senhor amado, que como Davi fez essa comparação brilhante de pastor e ovelha, nós possamos também, Senhor, nós possamos também demonstrar que nós somos ovelhas, que nós estamos sobre a sua direção, Senhor, sobre a sua bênção, porque o Senhor é o nosso sumo pastor. Senhor, que venhamos a obedecer cada vez mais os nossos pastores, presbíteros, Senhor amado, que na guia da Tua palavra, Senhor, com caráter, com amor, com verdadeiro sentimento de missão, venham nos guiar, Senhor amado, corretamente. Que tenham noção, Senhor amado, também de tudo quanto o Senhor tem vos ensinado, tem vos vocacionado. Porque se não fizerem, Senhor amado, o trabalho conforme o Senhor tenha mandado na Tua palavra, serão cobrados. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, e só o Seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Irmãos, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem e já estarei encerrando.
irmãos, as ovelhas escutam a voz do seu pastor e obedecem. Não escute a voz do estranho. Escuta a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo. Deus abençoe.